Quero agradecer de coração a presença de cada visitante que está aqui esta noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em o nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer a presença dos meus sobrinhos que estão lá atrás. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Obrigado por terem vindo. Que Deus os abençoe. Está ali também, junto com a Madalena, nossa irmã que nos visita. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E os restantes já são todos de casa. Nosso pastor Lucas, Deus abençoe, Lucas, por estar aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. O Samuel, Deus abençoe, Samuel. Obrigado por ter vindo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto, no capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Podem vos assentar? Essa Bíblia aqui, ó, ela não é minha não. Ela estava no banco aí faz uns 5, 6 cultos, e eu adotei ela. Se ela for tua, você me procura depois do culto. Vai ver com a Bíblia na mão e fala: ó, o pastor passou a mão na minha Bíblia, que já fazia uns 4, 5 cultos que ela estava perdida aí. Então eu estou mostrando aqui uma linguagem muito boa, Nova Almeida atualizada. E se for tua, depois do culto você me procura, tá bom? Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Isaías capítulo 6 está registrando o chamado do profeta Isaías, o momento em que ele foi vocacionado por Deus para exercer uma função profética, para exercer uma função ministerial. Esta tarde fui tocado por esta palavra enquanto eu meditava, orava, buscava ao Senhor em oração, em louvor, em súplicas. O Senhor Deus me fez queimar esta mensagem no meu coração, porque eu queria tirar algumas lições daqui e aplicar na vida da igreja. O profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, profeta maior, ou um dos profetas maiores, não porque ele era melhor do que os outros, mas porque os seus escritos são mais volumosos. E no capítulo 6 se dá o chamado dele, o momento em que ele foi vocacionado por Deus. É interessante que Isaías aqui não fazia ideia de quem ele se tornaria. Isaías aqui no capítulo 6 não fazia ideia que mais de 2.700 anos depois estaria um grupo de pessoas aqui em Sarandi falando do nome dele. Ele não tinha ideia disso. Ele não fazia ideia de que ele se tornaria um dos maiores profetas que já pisou nesta terra, um dos maiores homens que já pisou nesta terra. Ele não fazia ideia aqui no capítulo 6 da grandiosidade do chamado que ele tinha.
E isso é muito bom quando nós não fazemos ideia de onde Deus quer nos levar. É muito bom quando nós não temos ideia daquilo que Deus tem para a nossa vida. Isaías, neste momento aqui no capítulo 6, ele não imaginava o que Deus iria fazer nele e através dele, para abençoar aquele povo, para abençoar pessoas que iriam vir depois dele, e para abençoar até esta geração que é a nossa. É interessante que ele não fazia ideia de que ele seria conhecido como o profeta messiânico. Irmãos, tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E quando a gente começa, a gente não faz ideia de onde Deus pode nos levar. Quando a gente começa, a gente não faz ideia do que Deus pode fazer em nós, e depois de fazer em nós, através de nós. Porque o trabalhar de Deus sempre vai ser aqui primeiro. O chamado de Deus sempre vai trabalhar primeiro em quem é chamado, para depois Ele te usar, para depois Ele te levar. Mesmo Isaías não sabendo aonde ele iria chegar, mesmo Isaías não tendo ideia do que Deus iria fazer através da vida dele, da importância que ele teria no reino de Deus, bem no começo do seu ministério, ele já está tendo uma visão grande, uma visão sublime, uma visão maravilhosa. Eu queria deixar esta mensagem para o teu coração. Mesmo que o teu começo seja um começo pequeno, aprenda a ter uma visão grande. Mesmo que você esteja começando, mas aprenda a ter uma visão grande. Ele está começando, mas o que ele está vendo é grande demais, maravilhoso demais, sublime demais, extraordinário. O começo dele é simples, porque ele não sabe o que Deus vai fazer através dele. Mas ele está dizendo: eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu vi, alto, sublime, elevado, grandioso, majestoso, glorioso. Ele estava no início, mas ele já está tendo uma visão grande. Se Deus tem um chamado na tua vida, as coisas podem começar pequena, mas a visão que Deus vai colocar dentro de você é grande, é maravilhosa, é poderosa, é sublime. Não para a sua glória, mas para a glória daquele que está te chamando. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Não, fala glória a Deus com força, diga glória a Deus. O começo diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu queria fazer uma conexão com o versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. O versículo 1 está falando de um rei, no ano da morte do rei Uzias. O versículo 5 está falando de um segundo rei que ele está vendo. Versículo 1, rei Uzias morto. Versículo 5, os meus olhos contemplaram um rei. Qual que é a diferença dos dois versículos? A diferença está que no versículo 1, o rei que aparece aqui é um rei com um R minúsculo. É um rei terreno, é um rei humano. Mas no versículo 5, o rei é com R maiúsculo. O rei que ele está vendo é soberano. O rei que ele está vendo é magnífico. O rei que ele está vendo é extraordinário. O que Deus está querendo ensinar para Isaías primeiro, antes de você ser chamado, antes de você ser o atalaia, antes de você ser o profeta, antes de você ser o pregador dessa nação, dessa geração, primeiro você precisa contemplar o rei que está lá em cima. Sem você contemplar este rei, você não pode exercer ministério profético aqui. Não fica triste com o que eu vou falar, não. É por isso que tem um bocado de gente quebrando a cara, porque não contemplou o rei que está lá. Ele conhece o rei da terra, mas o de cima ele não conhece. É por isso que tem um monte de gente se arrebentando. Por quê, pastor? Porque só conhece um rei só. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi Uzias? Um rei muito bom. A gente gosta de falar que ele morreu de lepra, mas a gente se esquece que ele reinou por 52 anos. E a Bíblia diz que Deus estava com ele, ele prosperou muito, ele abençoou muito a nação de Jerusalém. Ou melhor, Jerusalém, que o reino se dividiu. Ele abençoou muito Judá, porque 52 anos reinando é muito tempo. No final ele errou, ele ficou soberbo. Ele entrou no templo, quis oferecer sacrifício, incenso. Deus feriu ele de lepra. Só que a lepra do final não apaga a benfeitoria que ele fez.
Sabe por que a Bíblia faz questão de dizer no ano que morreu o rei Uzias? É porque aquele rei era um rei muito importante, muito bom, muito maravilhoso. Um rei que reinou com autoridade, com poder. O povo prosperou debaixo das mãos dele. Então quando este rei que era querido, amado, venerado morre, o que a geração pensa? O que a nação pensa? Acabou. Um rei tão bom, um rei tão maravilhoso, um rei que governou sobre nós, que reinou sobre nós durante 52 anos, e nós somos prósperos no reinado dele. Isaías faz questão de escrever o livro e dizer: foi no ano que o rei Uzias morreu, Jerusalém estava de luto, Judá estava de luto, as pessoas de luto, porque um grande rei morreu, um rei exemplar. Errou no final, mas o erro do final não apaga os acertos da vida toda. Então, como Deus está vocacionando o profeta, e isso serve para você que é pregador, levita, igreja de Cristo, serve para nós. Como Deus está vocacionando ele ali, Deus tem que mostrar para ele uma coisa muito interessante. Qual? O reino da terra em crise, o reino da terra em luto. Mas Deus mostra para o profeta o reino dos céus. E ele diz: e eu vi o Senhor assentado. Essa palavra tem mexido muito comigo, porque domingo passado Deus me fez entender algo. O que Paulo viu para virar Paulo? O que Paulo contemplou para virar Paulo? O que este homem aqui viu no ano de luto, no ano de tristeza, no ano de escassez? Ele falou: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime sofá? Não. Num alto e sublime poltrona? Não. Numa cadeira? Não. Eu vi ele assentado em um trono, porque os reis da terra passam, mas o rei do céu é eterno. A terra entra em crise, mas os céus está governado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Quem recebe esta presença, quem recebe esta palavra, recebe o que eu vou lhes dizer. Nós não estamos sendo governados pelos reis da terra. Existe um rei maior do que o rei da terra, o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Deus estava mostrando para ele: não fica triste com a terra não, porque o céu continua do mesmo jeito. Eu vi o Senhor assentado, e o Senhor manda lhes dizer esta noite: no ano da crise você vai ver a glória de Deus. No ano da escassez você vai ver a glória de Deus. No ano em que as coisas estão feias aqui, foi o ano que Deus deixou para mostrar a glória de Deus para ele. No ano em que o rei da terra morre, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Trono, ele está assentado em um trono, governando, regendo as nações. Porque nós temos que aprender, igreja do Senhor, a confiar mais no trono de cima do que no trono de baixo. O trono de baixo vai te decepcionar. O trono de baixo vai falhar. O trono de baixo tem defeitos, tem fraqueza. Mas o de cima é sublime, é elevado, está lá em cima, está acima. E eu quero que você saia daqui com esta palavra no teu coração. Qual trono que você confia mais? Em qual trono está depositada a tua confiança? Alguém pode ter pensado: e agora? Uzias morreu, 52 anos. Irmãos, está só nós aqui. Às vezes você se acostuma com um pastor, sim ou não? E depois de anos, se você muda de igreja, você sente falta desse pastor. Imagina você ser governado por 52 anos por um rei. E não foi qualquer rei não, foi um cara que botou para quebrar. Foi um cara que inventou armas. Foi um cara que construiu, criou cisternas para o povo. O povo prosperou debaixo das mãos dele. De repente ele erra, porque ele é ser humano. Depois ele morre, porque ele também é ser humano. E aí, luto, tristeza, angústia. Mas Deus deixou para mostrar para Isaías: Isaías, antes de você carregar a minha mensagem, você tem que me conhecer. Antes de você carregar o meu nome, você tem que saber quem eu sou. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas que querem carregar o nome de Deus sem ter visto Ele, sem conhecer Ele, sem ser chamado por Ele? Não adianta eu abrir uma igreja, não adianta eu fundar um ministério, se eu primeiro não tiver visto o Rei assentado no alto e sublime trono.
Por que tem ministérios fracassados e fracassando? Porque querem carregar o nome de Deus sem ter visto Deus, sem conhecer a Deus, sem ser chamado por Deus. Talento não me dá autoridade para abrir igreja. Repito, ainda bem que está gravando. Talento não me dá autoridade para abrir igreja. Eu não abro igreja porque tenho talento, porque a igreja não se abre, a igreja se nasce. Primeiro eu sou vocacionado por Deus, primeiro eu sou escolhido por Deus. Você pode aplaudir a Jesus com alegria? Até quando, irmãos? Até quando? Cego vai guiar cego? Até quando pessoas que não têm vocação vai sair por aí em cada esquina abrindo uma igreja? E eu não sou contra ter igreja em cada esquina não, que Deus faça ter uma do lado da outra. Problema nenhum, porque eu não estou concorrendo com ninguém. A igreja que tem ali em cima ali não é minha concorrente não, e nem eu sou deles. Nós vamos se encontrar no céu um dia. Sabe qual que é o problema? Deus estava dizendo assim: ô profeta, eu vou mostrar para você quem eu sou, para você poder carregar o meu nome. Quer carregar o nome de Deus? Quer ser porta-voz dele? Então aprenda a conhecer ele primeiro, senão você vai se arrebentar. Não conhece quem ele é, vai falar o nome dele como? Como? E não é conhecer só na teoria não, porque teoria por teoria, livro por livro, Nicodemos dava um banho em qualquer um de nós aqui. E Jesus falou: você não conhece eu não, Nicodemos. Ah, mas eu sou doutor da lei, mas você não nasceu de novo. Ah, mas eu sei falar bem. Porque ele não precisava estudar o original, né? Ele já falava, era o idioma dele, eu que preciso. Pastor, o que tem a ver o que o senhor está pregando, o que o senhor está falando? Tudo. Estou diante de um chamado de um homem. Eu quero fazer esse homem representar a igreja. Eu não estou fazendo uma alegorização, estou fazendo uma comparação. É uma tipologia. Quer levar o meu nome? Quero. Então você tem que me ver primeiro, porque se você não conhecer o céu pelo lado de dentro, você não vai poder representar. Se você não tiver experiência comigo, é por isso que eu vou falar uma coisa para você: ministério não começa com o microfone na mão. Ministério se conhece você tendo visão de quem é Deus. O que tem de gente se arrebentando porque eu quero falar. Aí a gente não dá oportunidade aqui, vai para outra igreja. Eu quero falar. Não tem estrutura para falar. Não consegue ficar 5 meses numa igreja para falar. Nunca foi obediente a ninguém para falar. Nunca ajudou ninguém para falar. Deus está lhes dizendo: primeiro escute, primeiro me conheça, primeiro eu vou trabalhar em você, depois eu te levanto com autoridade. Aí você vai representar o meu nome. Há uma graça de Deus aqui, não estou tentando te emocionar. Deus está lhes dizendo: eu vou me revelar para você, porque depois que eu me revelar para você, eu vou te enviar, eu vou te conduzir, eu vou te enviar. Aleluia. Pastor, que lição que o senhor pode tirar? Primeiro nós já tiramos. Primeiro eu tenho que conhecer a Deus, porque eu não posso ser representante dele sem conhecer a ele. Eu não posso simplesmente falar porque eu ouvi alguém dizer. Eu não posso pregar uma pregação no YouTube, copiar ela na íntegra e vir aqui dizer para vocês porque eu ouvi um pregador dizer e gostei. Não, eu tenho que ter experiência com aquilo que eu estou falando. Como é que eu vou falar se Deus é santo se eu nunca contemplei a santidade dele? Como é que eu vou falar que ele é fiel sendo que eu nunca experimentei da fidelidade dele? Tem aquela... Geralmente... na internet hoje, alguém coloca uma cadeira na rua e coloca assim: ateu, um ateu coloca ali: me convença que seu Deus existe. Aí alguém senta lá e fala: como é que você pode saber se uma laranja é doce se você não provou? Então assim serve para mim, que quero falar, que quero cantar, que quero ser porta-voz de Deus. Eu tenho que ser aprovado. Eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ver, eu tenho que contemplar, eu tenho que ver quem eu sou, e eu tenho que ver quem Ele é. Eu tenho que ter experiência com Deus, para quando eu vim falar assim, ó, Deus é fiel, os anjos vão dizer amém. Ele comprova lá embaixo, ele desfruta da fidelidade de Deus. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Tá uma bagunça, irmãos, tá feio o negócio.
O povo está ficando escandalizado por pessoas que estão indo sem ser enviado, sem ser chamado, matando pessoas, ensinando errado, mandando para o inferno. Por quê? Porque não teve essa experiência aqui, ó. Segunda lição. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, que Ele é rei. E eu não sei como é que foi, presbítero Sandro, mas ele deveria estar dentro do templo. E ele viu a visão. Deus assentado num alto, sublime, que é elevado, glorioso, majestoso, e a orla do manto de Deus enchendo o templo que Ele estava na terra. Que Deus pequeno é esse nosso? Ele está tendo uma visão do céu, e Ele está na terra, mas a orla do manto de Deus enche o templo. Você já viu a barra de alguma coisa encher o templo? Encheu o templo, porque ali era a conexão entre os céus e a terra. Ali era o ponto de contato, o ponto que ligava. Lembra de Jacó? Quando chegou em Betel, na casa de Deus, ele viu uma escada, e aquela escada conectava os céus na terra, a terra com os céus. Ele está tendo a visão maravilhosa, e ele viu, e eu vi serafins voando acima dele, é o que está escrito. E esses serafins estão próximos de Deus e cantam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora detalhe, se você leu atentamente comigo, você viu que os serafins, ele não está cantando, adorando, falando diretamente a Deus. Não, pastor, que heresia é essa? Lógico que eles estavam adorando a Deus, mas olha o texto. E os serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. É como se eles estivessem olhando um para o outro, os serafins voando, e eles olhavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo. O que isso significa, pastor? Significa que quem está perto de Deus não tem boca para murmurar. Quem está perto de Deus não tem boca para blasfemar. Quem está perto de Deus tem boca para olhar um para o outro e dizer: aquele que está sentado no trono é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. É isso. Quem está perto de Deus você conhece pelo que ele fala. O serafim estava tão perto que um falava para o outro assim: olha quem está sentado no trono. Aí tem um hino que diz assim: o que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os fazem o quê? Que os fazem se prostrar. O que é, irmãos, anjo não é de carne, anjo é espiritual, também é um ser puro, também é um ser santo. Mas mesmo os anjos sendo santos, o que está no trono é tão poderoso, é tão maravilhoso, que aquele ser que é espiritual, que é puro e que é santo, olha para outro serafim e diz: rapaz, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Quanto mais perto de Deus, mais a santidade dele nós vamos contemplar. Não tem como estar perto de Deus e viver murmurando, viver reclamando. Não tem como contemplar a Deus e viver xingando. Irmãos, você conhece uma pessoa em meia hora de conversa, se dentro de meia hora de conversa ele não tocar na santidade, não falar do Deus que é santo, alguma coisa está errada. Porque eles estão diante de uma glória tão grande, que eles estão acima de Deus. Mediante a Bíblia não tem nada acima de Deus. Eu ouvia muitos anos atrás um pregador muito famoso dizer que Deus vê tudo. Quem concorda que Deus vê tudo aqui, diga amém. Amém. Aí o pregador, bem inteligente, ele falou: eu vou pregar aqui sobre uma coisa que Deus nunca viu. Aí a gente fala: meu Deus, como assim? Uma coisa que Deus nunca viu. Aí o pregador diz: um Deus maior do que ele. É verdade, Deus vê tudo, mas ele nunca viu. Aí ele falou uma outra coisa que Deus nunca fez. O que? Assim, ó. Porque não tem nada lá em cima maior do que ele. Só que a Bíblia diz que os serafins estão voando acima dele e dizendo uns aos outros: quem está perto de Deus sabe falar da santidade de Deus.
Sabe o que o profeta estava, sabe que Deus estava mostrando para o profeta? Olha o luto lá embaixo, olha o povo chorando lá embaixo, mas olha como é que está aqui em cima a harmonia, o serafim dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Na autoridade que há no nome de Jesus, você vai contemplar a santidade de Deus. Na autoridade que há no nome de Jesus, os nossos olhos verão a santidade do Criador, e quando nós enxergarmos a sua santidade, da nossa boca só vai sair xingo não, murmuração não, palavrão não, palavras top não, vai sair assim, ó: santo, 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 santo. Mas pregador, eu estou passando por prova, mas ele é santo, mas ele é santo. Mas pregador, eu estou endividado, mas ele é santo, mas ele é santo. Quem contempla a Deus conhece, reconhece a sua santidade. Oh, aleluia! Santo, 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 santo. Você já falou da santidade dele hoje? Você já contemplou a santidade de Deus? A Bíblia diz que quando Pedro estava pescando, que Jesus entrou no barco dele e falou: vamos pescar, que eu vou pescar junto com você. Aí Pedro falou assim: o senhor é mestre, porque ele chamou mestre. Eu pesquei a noite toda. Em outras palavras, o senhor entende muito de falar, porque o senhor é mestre, mas quem entende de pesca é eu. O senhor é mestre, mas eu sou pescador. O pastor Ricardo aqui pesca, e ele sabe que é bom pescar à noite, por causa do barulho. O meu tio falava que quanto mais silencioso tá, mais peixe vem. Quando está muita agitação, talvez os peixes... É por isso que ele falou: eu pesquei a noite toda, a melhor hora eu já tentei, não deu certo. Agora de dia, esse barulho aí, o vento... Aí Jesus falou assim: lança a rede. Ele lançou, você conhece a história, pescou uma grande quantidade de peixe. Quando ele viu aquilo, ele reconheceu uma coisa que Isaías reconheceu. Ele falou: afasta-te de mim, porque eu sou homem. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Que a santidade de Deus te constranja, que a santidade de Deus me constranja, que a santidade de Deus entre na tua vida e na minha vida. Recebe nesta noite poder para ser santo, santificado pelo poder do nome de Jesus. Eu te convido a aplaudir a Jesus com glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz que enquanto eles estavam adorando, os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Todas as vezes que o culto começa, que o ministério de louvor começa a adorar a Deus, que a coreografia está adorando a Deus, é um momento onde a presença de Deus se manifesta, com a voz do que clamava. Enquanto os serafins estão adorando, o templo aqui embaixo começou a se encher de fumaça e começou a tremer aquele ambiente. Olha o poder de quem adora de verdade. Enquanto nós adoramos a Deus, um reboliço espiritual acontece no mundo espiritual. Enquanto a gente adora aqui, a nossa vida é cheia do Espírito dele. E é interessante que quando ele viu a santidade de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Outra lição: quanto mais perto de Deus você está, mais os seus pecados você enxerga. Quanto mais perto de Deus você está, mais os seus próprios pecados você enxerga. Olha, eu tenho dificuldade, o Douglas, tenho dificuldade de ver pessoas que só enxergam pecado nos outros. Eu tenho muita dificuldade. Porque biblicamente falando, é porque essa pessoa não está perto de Deus. Porque quando Pedro viu que Jesus era quem ele era, o que Pedro falou? Afasta de mim, porque eu sou pecador. Isaías, quando viu a glória de Deus, falou assim: estou perdido, agora eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou pecador. Quanto mais perto dele, mais os seus pecados são manifestos. É por isso que não pode ser enviado. Por isso que ninguém pode carregar o nome dele. Ninguém pode ser profeta, pregador, cantor, itinerante, missionário, apóstolo. Ninguém pode ser, se não ver Deus, se não chegar perto dele. Por quê? Porque senão você nunca vai reconhecer os seus pecados, só vai ver o dos outros. Aí sabe o que você vira? Moralista. Mas quando eu chego perto de Deus,
e sou constrangido pela santidade dele, o meu pecado aflora na hora, a minha fraqueza aflora na hora. Aí você, depois de reconhecer o seu pecado, você está preparado para ser enviado, porque você nunca vai falar deles, você vai falar de nós. Oh, glória, você nunca vai fazer assim, você vai dizer: é a graça de Deus que nos mantém de pé. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter essa visão. Para quê? Para reconhecer os próprios pecados, para reconhecer as próprias fraquezas. Ele reconheceu: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas de repente, um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar. Repitam comigo assim, ó: altar. Que altar que era esse? Pastor, se ele estava no templo, é o altar do holocausto. Repita comigo: altar do holocausto. Eu estou pedindo para você repetir, para você gravar. E talvez você nunca ouviu o que eu vou te falar aqui agora, mas essa tarde o Senhor Deus me visitou. Este altar que estava em brasa aqui embaixo é o altar que está escrito em Levítico capítulo 6. Se não me falha a memória, no versículo 12. Se não me falha a memória, o que está escrito lá? E o fogo arderá continuamente sobre... Depois no capítulo 9 de Levítico diz que este fogo saiu de Deus. Sabe quem que acendeu aquele altar a primeira vez? Deus. É por isso que no capítulo 9 Deus acende, no capítulo 10 os dois filhos de Arão morrem, porque eles pegam fogo de uma outra fonte, sem ser fogo daquele altar que Deus havia aceso. Deus acendeu o fogo, os homens pegaram o altar do sacrifício, do holocausto. O que é holocausto? Ofertas queimadas. Quando eles montaram o altar, colocaram a lenha, Deus fez sair fogo dele, pegou fogo naquela lenha. Aí a ordem era essa: eu coloquei o fogo, vocês têm que manter o fogo aceso. Então todos os dias de manhã o sacerdote ia lá, colocava a lenha nova, tirava a cinza, porque aquele fogo não podia se apagar, porque foi Deus que acendeu, aquele fogo veio de Deus. Qualquer fogo que fosse aceso fora daquele ambiente era fogo o quê? Estranho. Só que sabe o que Deus me fez ver nesse altar? Uma coisa que talvez você nunca viu, ou já viu e não parou para pensar. O que era queimado em cima daquele altar? Um cordeiro, um animal. E por que era queimado? Porque quando um israelita, você vai entender, quem está entendendo a mensagem, diga amém. Quando um israelita pegava o seu animalzinho, levava para o sacerdote, e o sacerdote imolava aquele animal e colocava em cima do altar, os pecados do israelita passavam para quem? Para o animal. Então o animal tinha que ser queimado. Então aquele fogo queimava o quê? Aquele fogo queimava o quê? Mas não só o pecado, o animal também. Por quê? Porque saiu do cidadão, tipologicamente, espiritualmente, e passou para o animal. E o animal então era morto no lugar do israelita, do hebreu. E Deus falou: este fogo jamais se apagará. Aquilo que a gente chama de fogo de adoração, na verdade era fogo de juízo. O fogo que estava ali em cima era para queimar pecados. O fogo que estava ali em cima era para queimar pecado. E também aquele animal que carregava o pecado. Quando Isaías está vendo a glória de Deus, e ele reconhece que ele é pecador, só que ele não está com nenhum animalzinho com ele ali, né? Porque ele estava ali adorando, e ele vê que ele é pecador. O que está aceso ali embaixo? O altar, porque se o anjo pegou brasa do altar, o altar estava aceso ali, e aquele altar queimava o quê? Era juízo de Deus diante daquele povo. O profeta olha e diz: ai de mim, porque sou um homem pecador, eu vou morrer agora, porque já tem fogo de juízo ali, e eu sou pecador. Só que a graça de Deus se manifesta quando o anjo olha e diz: eu vou pegar uma brasa do altar, porque se tem fogo, tem lenha, tem sacrifício, e vou purificar
pagar o teu pecado, aleluia. Você pode levantar a mão assim comigo? Só quem era pecador e hoje não é mais, porque Jesus carregou os seus pecados, aleluia. Talvez você nunca parou para pensar, mas você nunca fez uma conexão com João Batista? O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e é lançado na onde? Que nunca aquele fogo do Antigo Testamento nunca podia se apagar. Era Deus dizendo: se você não transferir o seu pecado para o cordeiro, você vai ser queimado nesse fogo que nunca se apaga. Quando o israelita transferiu o pecado dele para o animal era queimado no lugar do israelita. É por isso que João, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, se arrependam, lance os seus pecados sobre este Cordeiro, porque se você não lançar esse pecado os seus pecados sobre o Cordeiro, quem vai ser queimado é você, num fogo que nunca se apaga. Mas louvado seja Deus, que eu e você levantamos as mãos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí o Cordeiro foi colocado no alto da cruz. Ao invés de nós morrer, o Cordeiro morreu em nosso lugar. Ao invés de nós sermos queimados, nós seremos consolados por toda a eternidade. É isso que Deus está lhes dizendo. Deus, Ele é amor, mas diante dele tem um fogo que não se apaga nunca, que é o fogo da justiça. Aquele fogo, repito, representava o juízo de Deus no meio do povo. E Isaías falou: agora eu vou morrer. Mas o serafim pegou a brasa, levou e tocou na boca dele. Sabe o que eu aprendo com os serafins aqui? E vai doer mais um pouquinho. Quando você descobre o pecado do teu irmão, o que você faz? O serafim estava clamando um ao outro. Então tem um relacionamento entre os serafins, não tem? Aí Isaías está lá: sou pecador, meu lábio é impuro. Aí se nós é um dos serafins, né? Olha lá, o cara tem a boca suja e quer ser profeta. Olha, nos capítulos anteriores ele estava criticando todo mundo. Ai de fulano, ai de cicrano, ai de beltrano, lembra? Agora ele está falando ai dele, tá vendo, hipócrita, pecador. Mas não, o altar não ajuda a propagar os pecados de ninguém. Quem está perto de Deus ajuda a pessoa a ser purificada. Aleluia. Eu não vou nem gritar porque não precisa, você está entendendo? Quem está perto de Deus não ajuda a descobrir a nudez do outro. Quem está perto de Deus ajuda a pessoa a ser purificada. O serafim voou e falou: ei, calma, eu estou aqui para ajudar você a ser livre deste pecado. Ei, irmão, quando Deus mostrar o pecado de alguém para você, não é para você colocar no TikTok, no Facebook, no Instagram. Não é para você dar indireta nele quando tiver com o microfone na mão. É para você dizer: ei, eu vou te ajudar a se purificar deste pecado. Eu sou pecado, eu vou te ajudar. Tem brasa de Deus aqui para te purificar. Não, você não vai ser envergonhado. Se depender de mim, eu pego brasa do altar e levo até você. Se depender de mim, eu pego o sangue do Cordeiro e te ajudo você a chegar perto dele, para você ser purificado. Que tipo de pessoa você é? Nós somos. Porque nós temos uma mania de quando vê o pecado do outro, a gente se alegra, a gente comenta, a gente sussurra, a gente ri, a gente brinca. Mas os serafins não, e ele voou para mim e purificou e colocou a brasa na minha boca e falou: eis que isso tocou os seus lábios e você foi purificado do teu pecado. Ajude o seu irmão a se limpar dos pecados deles. Ajude o teu colega, o teu companheiro a se limpar. Repito, quando você vê o pecado do irmão, não faça como o filho de Noé, que quando viu ele pelado foi tirar sarro e chamar os outros para ver também. Noé encheu a cara, ficou nu, o primeiro filho olhou, zombou e chamou os irmãos: vem cá, papai está pelado.
Os outros correram cobrir a nudez do pai. Não, eu não quero que o meu pai seja exposto. Eu não estou falando de jogar sujeira debaixo do tapete. Eu estou falando de você apresentar o sangue de Jesus, a graça, a misericórdia. Eu estou falando de você dizer: ei, irmão, confessa o seu erro, que você vai alcançar a misericórdia. Tem brasa ainda de fogo para purificar os nossos pecados. Oh, glória a Deus! E depois que ele teve toda essa visão, ele ouviu uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele se posicionou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, agora eu estou pronto para ir. Agora eu já vi o rei. Eu já vi a adoração, como é que funciona. Eu já vi os serafins. Eu já reconheci meu próprio pecado. Agora eu vou anunciar a tua voz. Agora eu vou, porque eu fui aprovado por Deus. Quem está perto de Deus não consegue dizer não ao chamado dele. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero aplicar essa palavra na tua vida bem rapidamente. Irmãos, que esta visão seja verdade na tua vida. Todos vocês que têm vocação, todos vocês que foram chamados, lembre-se, primeiro você precisa ter um tete-a-tete com Deus para depois Ele te enviar. Você não pode falar de um Deus que você não conhece, de um Deus que você não experimentou. Pastor, eu quero falar, pastor, me dá a oportunidade de me pregar, eu quero pregar. Amém, você vai ter oportunidade. Eu queria cantar, você vai ter oportunidade. Pastor, eu quero evangelizar, você vai ter oportunidade. Mas primeiro encontre o Rei da Glória. Primeiro se relacione com Ele. Primeiro peça para Deus mostrar quem Ele é. Primeiro peça para Deus tirar as escamas dos seus olhos e te dar experiências com Ele. Antes de nós irmos, primeiro nós temos que enxergar, contemplar a majestade de Deus. E eu creio no que Deus revelou ao meu coração nesta tarde, porque é profético, eu creio em palavra profética. E eu estou aqui em cima deste altar hoje, porque eu fui alvo de uma palavra profética um dia. Não foi um assim diz o Senhor, foi uma palavra profética como esta, e Deus mudou a minha vida. Eu quero liberar sobre a tua vida. Descansa o teu coração, porque o rei Uzias morreu, mas tem um trono que continua ocupado, tem um trono que continua lá em cima, tem um Deus lá sentado dizendo: você está sendo governado pelo trono de cima, não é pelo trono de baixo. A sua vida é regida, é direcionada pelo trono que não falha, pelo trono que não erra, o trono que nunca vai te decepcionar. Uzias morreu leproso, ficou soberbo. Eu corro o risco de ficar leproso, você corre o risco de ficar leproso, leprosa. Mas aquele que está lá no alto não corre o risco de ficar leproso nem leprosa. Aquele que está no alto está dizendo: eu sou o que sou e fora de mim não há outro. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu estou governando a sua vida. Eu estou governando os seus passos, eu estou governando o seu ministério. Pastor, mas Uzias morreu. Pastor, olha o caos que está o mundo. O senhor não sabe o caos que está a minha vida. O Senhor está lhes dizendo: quem governa a tua vida está no controle de tudo. Quem governa a sua vida está no controle de tudo. Foi cantado um hino aqui: olharei para o alto. Olharei para o alto, porque assentado em um alto e sublime trono está um Deus que não morre, está um Deus que não peca, está um Deus que não falha, está um Deus que não envelhece, está um Deus que não mente. Quantos homens já mentiram para você? Quantos líderes já mentiram para você? Quantas pessoas já te enganaram? Quantas pessoas já foram falsas com você, falsos com você? Quantas vezes você confiou na terra e se decepcionou? Quantas vezes você confiou em alguém e se decepcionou? Mas Deus está lhes dizendo: olha para o alto, tem alguém assentado lá em cima, que está com um cetro de justiça nas mãos, dizendo: eu governo, eu governo, eu governo, eu governo. Pastor, eu vou parar porque o trono de baixo me decepcionou. Não para não.
O de cima está lá, intacto, inabalável, inatingível, soberano e grande. Em o nome de Jesus, você vai receber força que vem do alto. Em o nome de Jesus, você vai continuar e não vai desistir. Em o nome de Jesus, há um mover sobrenatural de Deus aqui para lhes dizer: eu estou no controle, eu sou o rei da sua vida, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu quero que pela última vez você repita comigo assim, ó: Senhor dos exércitos. Plural, Deus está dizendo: tem exércitos e mais exércitos aqui em cima à minha disposição. Tem anjos e mais anjos aqui em cima à minha disposição. Se eu der uma ordem, anjos descem na terra e peleja a tua causa, e abre a porta e joga por terra o diabo e te dá a vitória. Tem exércitos à disposição do Deus Todo-Poderoso. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, não preciso que você me defenda, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele iria enviar 12 legiões de anjos. Uma legião, contagem romana, 6.000 soldados romanos. Jesus falou: Pedro, guarda a sua espada, porque se eu quisesse, vinha 12 legiões de anjos para me defender. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Tem anjos do Senhor em volta da tua casa. Tem anjos do Senhor em volta da tua família. Tem anjo do Senhor em volta dos teus filhos. Recebe esta palavra. Tem anjo do Senhor em volta do teu ministério. Isso não é brincadeira, isso não é palavra para te emocionar. Tem anjo do Senhor em volta de você dizendo: eu estou te protegendo, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Está com medo do que? Está com medo de quem? Está com temor de quem? Se tem milhares de anjos que guardam a tua casa, se tem milhares de anjos em volta do teu filho neste momento, da tua filha neste momento, e o Senhor, se Ele liberar uma palavra, a Bíblia diz que o diabo estará ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar, ao vosso derredor. Mas a Bíblia também diz que ao vosso redor, aleluia, está os anjos do Senhor. Tem diabo? Tem, mas está depois dos anjos, aleluia. Perto de você, quem anda é os anjos do Senhor, dizendo: não toca, não mexe, só rela se Deus permitir, só morre se Deus permitir, a doença só chega se Deus quiser, só fica desempregado se Deus quiser, só cai em depressão se Deus permitir, só vai viver na miséria se Deus permitir. E se Deus não permitir, tem anjo com espada dizendo: não mexe, não toca, porque é meu servo, é minha serva. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos.
Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Esta noite o Senhor Jesus está enviando anjos na tua direção para te ajudar. Tem anjos em sua volta. Naquele momento Isaías precisava de ser purificado. O anjo foi lá e ajudou ele a se purificar. O que você precisa? Tem anjos do Senhor indo na tua direção, dizendo: eu estou carregando o que você precisa. Aquele anjo carregava a brasa. Nos dias de Daniel, o anjo veio trazendo uma resposta. Então os anjos sempre carregam aquilo que nós precisamos. E Deus está te dizendo: creia, está indo na tua direção. O texto diz: voou para mim. Está dizendo lá: voou para mim. Vai ser para você. Ele vai te entregar na autoridade que há no nome de Jesus. Anjos do Senhor vão te ajudar nesta peleja, nesta guerra, e você será abençoado em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.